Fala pessoal, vamos para as análises dos jogos de domingo 5 de junho de 2022. Mas antes vamos dar uma conferida na lista de sexta-feira. Na lista estava o Beck França contra a Dinamarca e não bateu. A França até abriu o placar aos 51 minutos com um belo gol do Benzema, mas aos 68 sofreu um empate e aos 88 sofreu o gol da virada. Também estava na lista o Beck Bélgica contra a Holanda e não bateu. A Bélgica foi goleada em casa, perdeu por 4-1. O Lukaku saiu lesionado ainda no primeiro tempo. Para mim esse resultado foi mais surpreendente do que a derrota da França para a Dinamarca. E para fechar a lista de sexta-feira, o Lei Moldávia, que também não bateu, venceu a equipe do Liechtenstein por 2-0. A seleção da Moldávia abriu o placar aos 5 minutos em cobrança de pênalti e marcou o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo. Então a lista de sexta-feira ficou aí com 3 jogos e 3 erros, uma lista bem ruim. Se eu não estiver enganado, essa é a primeira vez que eu erro todos os palpites, mas vamos agora para as análises dos jogos de domingo. E neste domingo temos um jogo que vale vaga na Copa do Catar, País de Gales contra a Ucrânia. O mercado está dando um leve favoritismo à seleção do País de Gales. As últimas partidas, entre eles, vitória da Ucrânia por 1-0, o País de Gales vem de derrota, perdeu para a Polônia por 2-1 pela Nations League, e a Ucrânia vem de vitória sobre a Escócia por 3-1. A seleção da Ucrânia fez um bom jogo contra a Escócia, se repetir a atuação provavelmente vai classificar, mas eu não vou colocar a seleção do País de Gales em lei porque joga em casa. E para colocar a Ucrânia em lei, eu também não acho que tem muito valor. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols. O over 2,5 nesse jogo está com uma odd de 2,40. Eu vou colocar o over mais de 2 gols nesse jogo. Dando sequência, temos também Nations League, República Tcheca contra a Espanha. Os últimos jogos entre eles: vitória da Espanha por 1-0, vitória da Espanha por 2-0 e vitória da Espanha por 2-1. A seleção da República Tcheca venceu a Suíça por 2-1 e a Espanha vem de empate contra Portugal por 1-1. Aqui eu até acredito numa vitória da Espanha, mas jogando fora de casa com essa odd de 1,65, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Portugal contra a Suíça. Os últimos jogos entre eles: vitória do Portugal por 3-1, vitória do Portugal por 2-0 e vitória da Suíça por 2-0. A seleção portuguesa vem de empate contra a Espanha por 1-1 e a seleção da Suíça vem de derrota, perdeu para a República Tcheca por 2-1. E aqui eu vou colocar o Portugal em back, tem a mesma odd que a Espanha, mas no pré-live eu vejo esse back Portugal com mais valor do que o back Espanha. Dando sequência, Sérvia contra a Eslovênia. Aqui provavelmente a Sérvia vai vencer essa partida. Jogou bem contra a Noruega, mas acabou sendo derrotada. Mas com essa odd de 1,40 eu vou deixar fora. Os últimos jogos entre eles: empate e vitória da Eslovênia. A Sérvia aí que perdeu na última rodada para a Noruega e a Eslovênia foi derrotada em casa, perdeu para a Suécia. Suécia contra a Noruega. Os últimos jogos entre eles: empate por 1-1, empate em 3-3 e empate por 1-1. A Suécia que venceu na estreia a Eslovênia fora de casa por 2-0 e a Noruega venceu fora também a Sérvia por 1-0. Aqui é um jogo mais para leitura, eu até acredito na vitória da Suécia nessa partida, mas eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Chipre contra a Irlanda do Norte. Nos últimos jogos entre eles tem um empate em 0-0, o Chipre vem de derrota, perdeu para o Kosovo por 2-0 e a Irlanda do Norte perdeu para a Grécia por 1-0. Vou ficar fora desse jogo. Kosovo contra a Grécia, eu não vejo muito valor esse back Grécia nessa odd de 2,25. Um lei Kosovo nessa odd acima de 3 eu também não acho muito interessante. Os últimos jogos entre eles: 2 empates por 1-1 e 1 0-0. No pré-live eu também não vejo nada de valor no mercado de gols, eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Gibraltar contra a Macedônia do Norte. Os últimos jogos entre eles: vitória da Macedônia do Norte por 4-0 e vitória da Macedônia por 2-0. Aqui a Macedônia do Norte vai vencer, mas com essa odd de 1,10 não tem muito o que fazer. No mercado de gols também, o over 2,5 com uma odd de 1,53. Eu acredito que vai bater, mas é uma odd baixa. Eu não entro em odds abaixo de 2 no over 2,5 e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista.
Bulgária contra a Geórgia. Os últimos jogos entre eles, vitória da Bulgária por 4-1, vitória da Bulgária por 6-2 e empate em 0-0. A seleção da Bulgária que estreou empatando em casa contra a Macedônia do Norte e a Geórgia que estreou em casa com vitória sobre Gibraltar. Aqui eu colocaria a seleção da Geórgia em lei se essa odd tivesse abaixo de 3, mas para colocar a Bulgária em back eu acho um pouco arriscado. Dando sequência, San Marino contra Malta, os últimos jogos entre eles, vitória de Malta por 3-2, a seleção de San Marino nos últimos 10 jogos são 10 derrotas, e a seleção de Malta vem aí de derrota, perdeu para a Venezuela por 1-0, e tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos, venceu Chipre, venceu Azerbaijão e venceu Kuwait. Aqui a seleção de Malta deve vencer essa partida, mas com essa odd de 1,25 eu não vejo muito valor para ficar exposto em back. Dando sequência ao campeonato argentino, eu vou ficar fora, tem alguns jogos interessantes, o Boca Juniors contra o Arsenal de Sarandi, o Defensa e Justiça contra o River Plate. Então vamos para o campeonato brasileiro da Série A, Juventude contra o Fluminense. A equipe do Juventude na 19ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O Fluminense na 11ª colocação, nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Juventude ainda não venceu, são 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, o Fluminense ocupa a 4ª colocação, em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Juventude por 1-0 e empate por 1-1. O Juventude vem de empate, empatou com Fortaleza fora de casa e o Fluminense vem de derrota, perdeu para o Flamengo por 2-1. Um lei Juventude nessa odd de 2,88 eu acho que não tem muito valor pelo risco, e um lei Fluminense nessa odd de 2,70 também eu acho que não tem valor porque a equipe do Fluminense vem jogando melhor que o Juventude nos últimos jogos. Vou ficar fora desse jogo. Flamengo contra o Fortaleza, a equipe do Flamengo joga em casa, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e a equipe do Fortaleza nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do Flamengo ocupa a 10ª colocação, em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 20ª colocação, em 3 jogos tem 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Flamengo por 3-0, vitória do Flamengo por 2-1 e empate por 0-0. O Flamengo vem de vitória, venceu o Fluminense por 2-1 e a equipe do Fortaleza vem de derrota, perdeu para o Ceará por 1-0. E aqui eu vou colocar o Flamengo em back, apesar dessa odd estar baixa, mas a equipe do Fortaleza vem muito mal no campeonato, o Flamengo joga em casa diante da torcida. Dando sequência, Palmeiras contra o Atlético Mineiro. A equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Palmeiras ocupa a 8ª colocação, em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 8 gols e sofreu 4. Jogando fora de casa, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 7ª colocação, em 3 jogos tem 1 vitória e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, empate por 2-2, empate por 1-1 e empate por 0-0. O Palmeiras vem de vitória, venceu o Santos por 1-0. Nos últimos 10 jogos tem 9 vitórias e 1 empate. O Atlético Mineiro também vem de vitória, venceu o Avaí em casa por 2-1. Aqui é um jogo 100% para leitura. A equipe do Palmeiras com alguns desfalques importantes, jogadores com a seleção brasileira, com a seleção do Paraguai, e por isso eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Red Bull Bragantino contra o Internacional. A equipe do Red Bull Bragantino na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Internacional na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos são 5 empates. Jogando em casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 13ª colocação, em 4 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, o Internacional ocupa a 10ª colocação. Em 4 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Red Bull Bragantino por 1-0 e empate por 1-1.
O Red Bull Bragantino, que vem de eliminação na Copa do Brasil, perdeu em casa nos pênaltis para o Goiás e vem em uma sequência muito ruim. A equipe do Internacional vem de empate contra o Atlético Goianiense em casa por 1-1. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também. O Red Bull Bragantino não vem jogando muito bem. No meio de semana saíram algumas notícias de que o Internacional está com salários atrasados. Então a lista de domingo ficou aí com o Beck Portugal, Beck Flamengo, over mais de 2 gols País de Gales contra a Ucrânia. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.